Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Olá, meu nome é Wesley Pala, eu sou pastor da Igreja Batista Maranata em Guarulhos, São Paulo. Eu quero ler uma história na Bíblia com vocês agora e quero que nós vemos a história da ressurreição de Lázaro. Uma linda história, enquanto Jesus fez um milagre para uns amigos muito perto dele. Uma história que ainda nos ensina muitas coisas hoje em dia, mesmo que Jesus queria ensinar a seus discípulos naquele tempo. Vamos dar uma olhada agora no livro de João 11, versículo 11, assim falou: E depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso de sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus lo concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Agora a história é esta. Jesus estava pregando numa cidade distante da Betânia, onde morava Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. Aquelas 3 pessoas foram amigos de Jesus Cristo. Ele tinha o costume de passar um tempo com eles na casa, de usar sua casa como base para sair e pregar, e ficou mais ou menos perto de Jerusalém. Mas ele foi distante quando ele recebeu as notícias que Lázaro era enfermo e depois disso que Lázaro já morreu. É interessante. Jesus, ao ouvir que Lázaro era doente, não saiu no momento. Ele não levantou da cama ou do banco, correndo para Betânia, pela casa do Lázaro. Ele seguiu pregando e ministrando lá onde for e não moveu. Agora os discípulos de Jesus também sabiam a amizade que fizeram entre Cristo e Lázaro e sua família. E acho que eles também pensavam um pouco estranho que nosso Senhor, que tem poder curar a qualquer, não quer ajudar a Lázaro agora. Tá bom. E Lázaro morreu. E no 4º dia, Jesus, por fim, se levantou e se foi para a casa do Lázaro. A família agora estão tristes, estão chorando, estão nesse momento difícil. E Jesus está indo pela casa deles. Quando Marta ouviu, Jesus está chegando. Ele está indo. Ela saiu da casa, foi encontrar a Jesus e ela falou uma coisa interessante. Se você estivesse aqui, eu sei que isto não aconteceria.
eu sei que você tem poder, Senhor. Por que não chegaste mais cedo? Interessante que já eles, crendo no Senhor, crendo no poder de Jesus, eles pensavam talvez que depois da morte foi que passou o limite do poder de Jesus. Eu não sei. Interessante que eles tinham a ideia. Quando mandaram a mensagem para Jesus, teu amigo Lázaro está doente. Acho que eles estavam pensando que Jesus ia chegar mais cedo para curar o seu irmão. E não procedeu assim. Então, perderam seu irmão amado. E agora ela fala com Jesus, se você estivesse aqui. Depois, quando Jesus falou sobre a ressurreição, e que Ele é a ressurreição e a vida, depois disso, Marta voltou para casa e falou com Maria, e Maria também saiu e falou mesma coisa com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui. Creram no poder de Deus, mas naquele momento não compreenderam a quantidade do seu poder. Uma coisa importante para nós. Servimos o mesmo Senhor, cremos no mesmo Senhor Jesus Cristo. E eu espero que vocês, hoje em dia ainda, nós também temos dificuldades hoje, temos problemas, lutas, tudo isso. O Senhor é o Senhor de tudo. O Senhor é o mesmo Senhor hoje do que foi naquele tempo, naquela época. O poder de Deus é incomparável. O poder de Jesus é incomparável. Quando Maria e Marta e Lázaro também, quando eles creram em Jesus, não compreenderam completamente o poder de Jesus. Olha esses versículos em Hebreus. Hebreus capítulo 1 falou assim sobre o Senhor Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O Filho é Jesus Cristo. A quem, agora falando de Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplandor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você ouviu isso? Ouve essas palavras? Deus falou sobre Cristo, que Ele expressa a imagem. É impossível por nós, como ser humano, somos limitados, somos finitos. E nosso Deus é infinito. Não podemos compreender sua majestade. Não podemos compreender o seu poder. Não podemos ver a quantidade inteira. Nós temos limites e Deus não tem limite. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é a expressa imagem. Que toda a glória de Deus está manifestada em Jesus Cristo. Entende isso? Próxima vez que você fica preocupada, que você fica preocupado, você tem medo, e sendo cristão, sendo crente em Jesus Cristo, e você fica preocupado pelas circunstâncias em sua vida, lembra de a quem servimos. Servimos o Deus que tem todo o poder e que Ele sustenta o universo só com o poder da sua palavra. É incrível o poder de Deus. E Jesus Cristo, aqui no mundo, quando Ele andou aqui no mundo, Ele era a imagem de Deus, Ele era o resplendor da glória de Deus. A Bíblia fala, nesse versículo, que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. E Ele mesmo fez a purificação por nossos pecados em seu corpo. Ele deu sua vida. Ele fez o mundo. O poder de Jesus Cristo é igual do poder de Deus. Não tem limite.
não tem nenhuma coisa que Deus não pode fazer. E mesmo assim, não há nada fora do controle ou tão longe que o poder de Jesus Cristo não pode atingir. Maria e Marta creram no Senhor, mas não compreenderam. Naquele momento, não compreenderam a quem eles adoraram. Foi o Deus do universo, não um profeta só, não um Messias como um Messias humano, um Messias político que vai ajudar a nação de Israel. Não, estamos falando do Deus encarnado. O poder de Jesus é incomparável. Hebreus nos ensina que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E que milagre que o Deus Todo-Poderoso habitou em um corpo humano e andou entre nós. É interessante, se seguimos lendo, voltamos pela história em João capítulo 11, versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Eu vou voltar a essa palavra aqui no momento. Vamos seguir lendo. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Essa palavra, essa passagem aqui, quando falou que Jesus se perturbou-se, ele foi perturbado. Isso é uma palavra, e podemos conseguir entender um pouquinho, mas como foi escrito originalmente no grego, no idioma original, a palavra tinha outro sentido um pouco mais descritivo. Não somente que Jesus ficou movido, como, isso me afeta, não. Perturbado assim. Quando Jesus Cristo olhou pela situação, quando ele viu a família chorando, os amigos e os judeus chorando, quando ele viu a tristeza, para ver novamente o efeito do pecado, a fim do que é a morte, para ver a morte, para ver sua criação sofrendo, porque lembra, como Hebreus fala, foi Jesus que fez o mundo, Ele é Deus. Para ver sua criação tão torcido, para ver sua criação tão diferente e desviado do plano original. Em ver o quebranto, em ver a tristeza, em ver o efeito do pecado, Jesus se perturbou, se irou. Não contra Marta ou Maria, os judeus lá, não foi isso, foi Jesus irado com a situação, com as circunstâncias. Foi por causa do nosso pecado que agora estamos sofrendo. E Jesus, vendo a morte, vendo as consequências do pecado, que agora estava andando, Jesus não criou o mundo assim. Jesus não formou o mundo para ter a morte e para que nós sofremos consequências horríveis. Deus não criou o ser humano tão fraco, com doença, morrendo. Deus não criou a doença. Deus não formou os seres humanos imperfeitos. Deus criou o universo perfeito e puro. E foi nós que destruiu tudo. Foi nós que perdemos tudo. Foi o ser humano que tinha culpa pela situação. Foi nossos pecados que entregou essa situação ao mundo. Agora, nesse ambiente, Cristo está olhando ao ambiente da morte, tristeza, a chorar e tudo isso. E Jesus se irou porque Deus não criou isso e Deus não quis isso. E isso foi lástima para Jesus. Ele não criou a morte. Ele não quis isso para sua criação, mas foi nossa desobediência que trouxe essas consequências. Foi nossa culpa. E agora Jesus vê seus amigos, seus queridos, sofrendo as consequências de suas próprias ações. E ele sabe, eu não fiz isso, e eu não quis isso, eu tinha algo melhor. Mas foi o homem que destruiu tudo.
É interessante isso. Mas Jesus não se irou com Marta ou Maria. Não foi isso. Mas para ver essa situação e o efeito do pecado afetou o nosso Salvador. Ele é afetado por nossos pecados para ver-nos sendo tristes, sofrendo as consequências de nossas próprias ações. Mas Deus ainda nos ama e Ele não quer ver-nos sofrendo. E quando Deus vê a nós e nossa situação, está movido, está afetado. Deus quer arrumar a situação. Deus quer resolver e restaurar novamente a glória que Ele tinha planejado desde o início da criação. Seguimos lendo. Agora, Jesus está perguntando, onde está o sepulcro? Onde está o corpo, o cadáver? E Ele está dizendo, Senhor, vem, você vai ver. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te é dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele falou com o Pai Celestial porque Jesus, tendo relação íntima com o Pai, sendo mesmo Deus, ele falou pelo Pai Celestial, Senhor, eu sei que você me ouve. Graças por me ouvir. Te dou graças porque agora eles também vão compreender que eu procedeu de ti, que você me enviou e que cada palavra e cada milagre eu faço, concordo com tua vontade. E falando a Deus, não porque Cristo quis que Deus lhe ouvia, espero que Deus me está ouvindo agora, não foi isso. Jesus falou pelo benefício das pessoas em redor. E que Ele queria que Marta, Maria, os amigos, todos os judeus lá, sabiam que Jesus Cristo procedeu de Deus. Que Ele desceu do céu. Ele não foi somente um profeta. Ele não era somente um homem poderoso. Ele não foi igual que nós. Ele era algo especial. Era Deus encarnado. Ele falou para seu Pai Celestial. Outras palavras, Pai, eles vão aprender agora. Vamos abrir os seus olhos para que eles sabem que Tu eres o Deus Todo-Poderoso. Então, seguimos lendo, João 11, versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que Tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desliga-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Agora vemos um milagre, um dos milagres mais grandes durante o ministério de Cristo. Agora Jesus chega ao sepulcro de um dos seus amigos mais pertos, mais amados, mais queridos. E Ele fala para eles, vocês vão ver a glória de Deus agora. Eu te vou ensinar, eu te vou mostrar agora quem realmente sou eu. E Ele fala a um morto, sai para fora. Vem a mim, Lázaro. E Lázaro ressuscitou dos mortos. Ele saiu e toda pessoa lá tinha uma grande manifestação da glória de Deus e o poder de Deus. E agora todos eles podem maravilhar ao poder de Jesus Cristo. E agora, imagine isso, estando lá,
vendo este milagre, depois quando aquele senhor começa a falar, começa a pregar e ensinar, você vai ouvir, vai dar sua atenção àquele homem. A pessoa que tem poder sobre a morte está falando, eu vou ficar atento a essas palavras. Jesus fez para mostrar sua divindade, sua glória e que ele procedeu de Deus. Foi Deus que enviou Jesus ao mundo e nele habitou toda a glória e todo o poder de Deus. E ele ensinou a Maria e Marta agora, vocês creem em mim, eu sei, vocês já creem. Mas agora eu não sou somente um profeta, eu não sou um Messias terrestre, eu sou Deus encarnado, eu tenho o poder sobre a morte. Interessantemente, os fariseus não compartilharam naquele gozo e maravilha. Os fariseus, ainda tendo tanta evidência que este homem desceu do céu, não creram, não receitaram a Jesus. Os fariseus que ouviram do que Jesus fez lá com Lázaro, os fariseus que estavam lá, ainda rejeitaram sua divindade. Além disso, agora queriam eliminar o Lázaro também. Note, eu quero ler de outra história, um cego que Jesus abriu seus olhos. Em João capítulo 9, depois que Jesus fez um milagre com este homem, abriu seus olhos, ele não ficou cego, agora ele podia ver, ele recebeu a visão por um milagre de Jesus. E depois, os fariseus fizeram uma inquisição tentando encontrar como Jesus fez o milagre. E falou com os pais daquele homem, falou com o homem várias vezes, e eles não queriam aceitar a ideia que Jesus desceu do céu. Versículo 30 de João 9, o homem falou assim, o homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Depois disso, os fariseus ficaram com raiva e iraram com aquele senhor e o tiraram da sinagoga, cortaram do companheirismo, não? Da associação. Então, aquele homem cego, falando com eles, vocês queriam saber como ele podia fazer isso? Não é óbvio? Ele é de Deus. É o poder de Deus. Vocês nunca têm ouvido de um cego tendo olhos abridos quando ele é cego da nascença. Vocês nunca tínhamos visto isso e vocês não sabem de onde é? Que estranho isso. Vocês somente não querem. Tem que, a propósito, recusar crer naquele homem. E eles negaram aquele homem, tiraram da sinagoga e rejeitaram esse conselho dele, ficaram irados com ele. Jesus falou para aquele homem, as pessoas que não querem crer em mim, nunca existe suficiente evidência. Hoje em dia é a mesma coisa. Pelas pessoas que recusam crer em Jesus, não existe suficiente evidência. Nunca. Uma pessoa que não quer crer em Jesus, que não aceita a verdade que Jesus Cristo é Deus. Você pode mostrar texto tras texto na Bíblia. Você pode mostrar outra evidência fora da Bíblia. E temos muito. Mas a evidência nunca é suficiente para convencer-lhes. Porque é uma questão do coração da pessoa. Isso tem endurecido seu coração contra a verdade. Tem escolhido, não me importa a evidência, eu não vou crer. Os fariseus desde sempre tomaram a decisão. Aquele homem não é nosso Messias. E eu não vou perder meu posto na sociedade. Não vamos perder nossa posição e nosso reconhecimento entre a comunidade por aquele homem.
ele é mentira, é falso, ele não é o Messias. Decidiram desde o início, não vamos aceitar, não vamos honrar aquele Jesus. E depois daquele milagre, o que podiam fazer? O que podiam falar? Aqui temos um homem que nós estamos dizendo que ele é do diabo, que ele é profeta falso, e ele pode ressuscitar aos mortos. E fala ao céu, e Deus faz coisas através dele. E sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam matar a Lázaro também. Quando os fariseus tinham um conselho, eles decidiram, eles estavam falando, eles conversaram. Como podemos pegar Jesus Cristo, tomá-lo e matá-lo? E sabe que? Enquanto estamos fazendo isso também, eu acho que precisamos tomar aquele Lázaro também, para tirar a evidência de nosso meio. Que tão louco, que horrível, que nesso é isso. Tendo tanta evidência, não quis crer, não quis submeter à autoridade de Jesus Cristo. Hoje em dia, alguns de vocês ainda estão nesse lugar. Você não quer submeter. Olha novamente, e vamos fechar assim. Olha novamente o que Jesus falou em João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Crês tu? Crês tu que Jesus é o poder de Deus? Crês tu que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Deus encarnado? Crês tu que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida e que Ele, somente nele, achamos a vida eterna? Você crê isso? Você é uma pessoa que talvez tem fé, mas a fé é pouca. Como Marta e Maria antes deste milagre. Mas agora, tendo os olhos abertos, eles sabem. O nosso amigo, nosso profeta, ele não é somente amigo, querido ou profeta, ele é Deus. Você tem adorado e reconhecido Jesus Cristo como seu Deus e Salvador pessoal? Crês isso? Por favor, se não, hoje, agora mesmo, ora. Peça a Deus pela salvação. Peça para perdão de pecado. Aceita a vida eterna. Desde que Ele te reaviva. Desde que Deus te ressuscita espiritualmente. Crês tu isto? Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.